Fala pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da página Questões em Cardiologia. Para quem não me conhece, sou Bruno Ferraz, eu estou chefe da página e hoje a gente vai ter uma conversa sobre a diretriz europeia de síndrome coronariana aguda. Para quem não sabe, foi lançada no congresso desse ano do ESC. Foram juntadas as duas diretrizes, né? Lançou uma diretriz unificada, tanto com a diretriz de infarto com supra, infarto sem supra. Infarto sem supra é uma diretriz nova, né? Uma diretriz de 2020, 20/21, né? E agora eles fizeram uma fusão de diretrizes, fazendo uma diretriz só de síndrome coronariana aguda. Eu estou aqui para trazer para vocês as novidades dessa diretriz. Alguns recados importantes. Se você não é nosso aluno, essa aula só vai ficar disponível no modo ao vivo, tá? Então, fica aí com a gente, fica com a gente até o final, tá bom? Para vocês aproveitar esse nosso conteúdo, tá bom? Se você é aluno, em breve pede um prazo aí para vocês, mas durante a semana já vai estar disponível para vocês lá na área do aluno, beleza? Se é a primeira vez que você está vindo aqui, eu vou te pedir uma gentileza, se inscreve no nosso canal, tem um símbolozinho aqui de inscrição, se inscreve no nosso canal e marca o sininho, toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação. A gente está aumentando o número de vídeos nos últimos meses aí, a gente quer aumentar ainda mais o número de vídeos, um conteúdo prático, conteúdo direto para o seu dia a dia, tá bom? E não esquece de deixar esse like aí pra gente. Curte a gente aí também. Beleza, pessoal? Como é que vai ser a dinâmica da aula? A gente vai passar por todos os pontos principais da diretriz, eu vou fazer alguns comentários. Eu vou estar sempre de olho no chat, então se tiver algum comentário para fazer, eu estou de olho no chat, que aí, se quiser tirar qualquer tipo de dúvida, vai ser permitido tirar as dúvidas nessa transmissão, tá bom? Sem problema nenhum. E a ideia é sempre ter um conteúdo mais dinâmico possível, tá bom? A aula é longa, já estou avisando, deve ser uma aula mais ou menos de 2 horas. Então, prepara a pipoca e vamos juntos. Beleza, pessoal? Então, já vou colocar aqui, aqui na nossa tela e já vou começar. Antes de começar a aula, para dar um tempo para o pessoal entrar, queria mostrar algumas coisas importantes para vocês, tá? Primeiramente, apenas relembrando, se não deixou o like ainda, deixa o like aí para gente e se inscreve no nosso canal. E aqui eu quero mostrar para vocês os nossos cursos. Vocês não conhecem ainda os nossos cursos, nós temos cursos para introdução à ecocardiografia, um curso inicial para você começar a aprender o básico de ecocardiografia, para você começar a ter acesso à ecocardiografia, começar a aplicar no seu dia a dia. Curso de eletro também, esse curso de eletro é o curso inicial, para quem está começando a aprender eletro, a gente vai lançar mais cursos de eletro mais para frente. O nosso curso extensivo agora não é o melhor momento, o momento agora é para adquirir o curso intensivo, que é o intensivão para a prova de título, que vai acontecer agora em dezembro. Quem quiser adquirir nosso curso intensivo está aí. E os nossos 2 cursos de emergências cardiológicas. O curso maior, o curso completo de emergências cardiológicas, e a imersão. A imersão é uma imersão prática com casos clínicos. Se você quiser treinar só com casos clínicos, você tem a imersão. Se você quiser um conteúdo teórico mais robusto, o curso de emergências cardiológicas. E se você vai fazer a prova do TEC, você pode gratuitamente fazer o nosso simulado para o TEC. Tá? É só entrar lá na nossa página, o link está na descrição, tá bom? Você pode ter acesso. E qualquer dúvida que você tiver, manda mensagem no WhatsApp para a gente, tá? Ou então manda mensagem de alguma forma que a gente vai dar um jeito de responder para vocês, tá bom? E eu queria dizer uma coisa importantíssima para vocês, tá? Em virtude dessa aula, desse aulão que a gente está fazendo hoje, antes de mais nada, eu queria mostrar alguns comentários dos nossos alunos. Aqui são alguns comentários dos nossos alunos que fizeram o curso de ecocardiografia para o clínico. Aqui alguns comentários do curso de eletro primeiros passos. Tem pouco comentário porque o curso foi lançado há pouco tempo, tá? Mas a nota de avaliação é alta. A nota de avaliação do curso de eco é 4,8. Aqui a nota de avaliação é 5. Aqui também de emergências 4,8. Só teve uma pessoa que deu uma estrelinha só porque ele não gostou da nossa proteção contra a pirataria. Provavelmente ele queria piratear nosso curso, não sei. E a grande questão é, galera, até domingo temos um cupom de desconto. Basta, na hora que você estiver no carrinho, escrever primavera, está entrando na primavera agora, essa semana, você vai ganhar 15% de desconto em qualquer um dos nossos cursos, incluindo os combos, tá bom? Se você também quiser comprar o combo, com combo,
o curso já fica com preço mais barato. Se você incluir esse cupom, mais desconto ainda, 15% de desconto. Se você estava com vontade de conhecer os nossos cursos, a hora é agora, tá bom? E lembrando que, se você tiver cansado, não quer assistir essa aula hoje, se você é nosso aluno, você vai ter acesso a essa aula e você vai poder assistir num segundo momento sem problema nenhum, tá? Mas se você não é nosso aluno, primeira questão, a oportunidade de virar aluno é agora, com esse descontão aí, você pode virar nosso aluno, né? Ou assiste a aula até o final e essa aula vai sair do ar ao término dela. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Posso dar início à nossa aula? Então vamos dar início à nossa aula, tá bom? Então, guardou o nosso cupom? Qualquer dúvida, na descrição desse vídeo tem os links, tá? Tem um link tanto para entrar no grupo do WhatsApp daqui da aula, tá? Como também você tem um link para entrar também, comprar nossos cursos. Vamos lá, vamos começar aqui. Desculpe um pouquinho a minha voz está falhando um pouco. Hoje eu acordei bastante rouco, eu não sei se tem alguma questão infecciosa aí, mas hoje minha voz já está pegando um pouquinho, tá? Mas vamos lá, a aula vai ser longa, mas vamos conseguir passar todo o conteúdo para vocês. Primeiramente, essa é a figura central da diretriz, para vocês entenderem como é que funciona a diretriz. Eles tentaram fazer alguns mnemônicos, fazer algumas jogadas para tentar colocar todos os espectros da síndrome coronariana aguda num só. Então, ele fala o seguinte: a síndrome coronariana aguda é um grande espectro que vai de angina instável, infarto sem supra, ao infarto com supra. E aí ele sugere o seguinte mnemônico: ACS. Pense no ACS. O que é o ACS? Eletro anormal, A de anormal, o C de contexto clínico e o S de estabilidade, stable patient. O paciente está estável ou não. Então, são basicamente 3 coisas que a gente tem que avaliar no nosso paciente que chega com dor torácica na emergência. O eletro, se o eletro está normal, é um sinal de maior gravidade. O contexto clínico e a estabilidade clínica do nosso doente, tá bom? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é sempre pensar se é um paciente que é elegível para uma abordagem mais invasiva ou não. Se o paciente se apresenta com infarto com supra, não tem muito jeito. Ou angioplastia primária ou fibrinólise. Se é um paciente que chega com uma síndrome sem supra, mas de muito alto risco, ele funciona igualzinho ao infarto com supra. Angioplastia imediata. Beleza? Só que aqui não cabe fibrinólise. Tá bom? E tem aquele paciente da síndrome sem supra de alto risco, onde eu vou considerar abordagem mais precoce, em menos de 24 horas. Tá bom? Além de pensar na estratégia invasiva, eu tenho que pensar na estratégia antitrombótica. Cada ano que passa, parece que a estratégia antitrombótica fica cada vez mais complicada, né? Que vão surgindo várias opções. Se você fizer uma análise combinatória ali de o que você pode fazer para o seu doente, você tem uma grande variedade de situações. O que eu tenho que ter em mente? O que não pode faltar para o meu paciente? O AS, ainda, por mais que alguns trabalhos tenham querendo mostrar, querendo tirar o AS da síndrome coronariana aguda, ele ainda reina soberano, junto com o inibidor P2Y12, tá? E uma terapia anticoagulante, que ela vai durar até o momento que o paciente coloca o stent, tá bom? Que pode ser com heparina não fracionada, enoxaparina, bivalirudina, que a gente não usa aqui, e o fondaparinux, que a gente também não usa. Então, de maneira bem simplificada, ou heparina não fracionada ou heparina de baixo peso. Tem que pensar sempre em revascularização, que pode ser feita ou através de angioplastia ou através de cirurgia, dependendo do contexto. Uma minoria de pacientes que se apresenta com infarto vai para revascularização cirúrgica. Lembrar sempre que se o paciente ele é multivascular, ou seja, aquele paciente que tem mais de uma lesão, ele fez um infarto de uma lesão culpada, mas ele tem uma outra lesão também associada em algum outro vaso. Esse paciente tem que ir para casa com revascularização completa, tá? Tem sempre que lembrar disso. Considerar alguns testes para guiar a revascularização. Se você está em dúvida, usa a tecnologia a seu favor, ou através de imagem cardiovascular, intravascular, perdão,
ou fisiologia intravascular. Fisiologia é o famoso FFR, IFR, são aqueles testes de análise de fluxo, imagem intravascular, ultrassom intravascular, OCT, que é a tomografia de coerência óptica, tá bom? Então, na dúvida, você vai usar algum dispositivo que vai te ajudar a definir se vale a pena abordar aquele doente ou não. E sempre lembrar da prevenção secundária. O paciente já teve um evento, então a prevenção é secundária. Terapia antitrombótica, por quanto tempo? A gente vai discutir tudo isso. Terapia para redução dos lipídios, também vamos discutir isso. Parar de fumar, reabilitação cardíaca, controles do fator de risco, dos fatores de risco e considerações psicossociais. Esse é o resumão da diretriz. Então, basicamente, é isso que a gente tem que pensar e é isso que a gente vai dissecar na aula de hoje. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Primeiramente, o espectro clínico da doença, da síndrome sem supra. O paciente ele pode se apresentar de várias formas, a gente vê isso, né? O que dificulta muito o diagnóstico. Porque o paciente pode chegar oligossintomático e algumas vezes até assintomático. É um paciente que, por exemplo, ele pode ter apresentado, ele fez algum esforço maior em casa, só que ele chega na emergência assintomático. Um paciente que às vezes ele ficou preocupado, tive uma dor no peito, fui fazer um esforço maior, estava dando uma corridinha, senti uma dor no peito, fiquei preocupado e chega na emergência para você avaliar. Então o paciente ele pode chegar numa fase completamente assintomático. É um paciente que pode estar numa situação de angina em crescendo. É aquela angina que vem piorando, que é um sinal de gravidade. Ou com sintomas persistentes. Também pode chegar em choque cardiogênico e ciência cardíaca aguda, ou até mesmo, no pior cenário, em parada cardíaca. Então, olha como vocês podem ver aqui nessa primeira figura, de segunda figura, a apresentação da síndrome coronariana aguda pode ser muito diversa. Quando eu falo de apresentação clínica, também do ponto de vista eletrocardiográfico, eu posso também ter uma apresentação bem diversa. Achados eletrocardiográficos, eu posso ter um eletro completamente normal. E o eletro normal não descarta síndrome coronariana aguda. O eletro ele tem valor prognóstico. Quanto maior o número de alterações no eletrocardiograma, pior é o prognóstico do doente. Tá bom? E quando eu encontro isso aqui, ó, eu tenho a elevação do segmento ST, eu tenho um cenário que eu tenho que abrir o vaso o mais rápido possível. Tá bom? Eu posso também encontrar o paciente em arritmia maligna, TVFV. Diagnósticos possíveis numa fase inicial: infarto sem supra, na verdade aqui é síndrome sem supra, né? E infarto com supra. E aí, nesse cenário, eu vou olhar para quem? Para os níveis de troponina. E aqui, a troponina escolhida é a troponina ultrassensível, tá? Se a troponina não aumenta, o diagnóstico é de angina instável. Se a troponina aumenta, pode ser infarto sem supra ou infarto com supra. E lembrando que, para ter uma injúria aguda, eu preciso ter elevação e queda. Rise and fall. A troponina tem que subir e cair. Tem que fazer curva, que a gente chama. Então tem que ter variação de troponina. Se não tiver variação de troponina, eu não tenho injúria aguda. Tá bom? Então, começa assim. Apresentação clínica. Suspeitou, ao mínimo indício de que o paciente pode ter uma síndrome coronariana aguda, roda eletro. Roda eletro. Tá? Em até 10 minutos. E aí o eletro ele vai te ajudar nesse diagnóstico diferencial. É infarto? É uma síndrome sem supra? E aí, de acordo com o infarto, ele vai ter sua rota própria, que você tem que correr para abrir o vaso, né? Você também vai pedir em todos os doentes, independente. Claro que no infarto com supra a gente não vai depender, a gente não vai esperar o resultado da troponina para definir a vida do doente. Mas eu vou pedir troponina. É um paciente que eu vou encaminhar para a angiografia se tiver disponível. Lembrar sempre da imagem. A imagem ajuda bastante, especialmente quando está com dúvida diagnóstica, tá bom? Então, tem que pensar nessas possíveis investigações. E a gente vai chegar no final, no diagnóstico final. Ou é realmente um infarto com supra, um infarto sem supra, uma angina instável ou outro diagnóstico não síndrome coronariana aguda, tá? Tá vendo que as figuras são bem parecidas, né? Essas figuras estão todas na diretriz. E também eu convido a vocês, quando terminar a aula, eu vou colocar
Para quem não tem a diretriz, eu vou botar no nosso grupo do Telegram, eu vou botar tanto a diretriz como o suplemento. Muita gente ignora o suplemento da diretriz. Tem muita coisa boa no suplemento da diretriz. Eu tirei algumas figuras do suplemento. Tem figuras que só estão nesse suplemento, tá? Então, vale a pena dar uma olhada no suplemento também da nossa diretriz. Beleza? Então tá lá. Paciente com dor no peito, eletro, exame físico, história clínica, sinais vitais e dosagem de troponina. Isso para todo mundo. Diagnóstico: infarto com supra, infarto sem supra. Aqui nesse caso aqui na verdade síndrome sem supra, né, de muito alto risco, né? E aqui síndrome sem supra sem critérios de muito alto risco. Aqui, como eu já tinha antecipado, isso aqui funciona praticamente igual. O infarto com supra, ele se assemelha muito à síndrome sem supra de muito alto risco. São dois casos que a gente vai encaminhar esse paciente para hemodinâmica de maneira imediata. Só que aqui, no infarto com supra, a trombólise ela é plausível no ambiente onde você não consegue encaminhar o paciente para fazer uma angioplastia rápida, tá? Aqui não tem jeito. Aqui só angioplastia vai resolver, tá? Aqui eu tenho que pensar também nos antitrombóticos, como aqui, e aqui também eu vou pensar em angioplastia, só que aqui é precoce, depende muito do estado do paciente, dos fatores de risco do meu paciente. O momento que vou realizar o paciente fazer o cateterismo vai ser de acordo com o seu risco, tá? E também sem esquecer da terapia antitrombótica, tá bom? Sempre guarda o seguinte, galera, do ponto de vista de síndrome sem supra. O eletro é sempre assim, é aquele tripé: história com exame físico, eletro e troponina. São esses três que a gente define: história, exame físico, eletro, troponina. Se o paciente tem infarto com supra, eu tenho que abrir o vaso o mais rápido possível. Não tem jeito. Todo o resto, eu tenho que estratificar risco. Todo o resto, a minha conduta vai depender da estratificação de risco. E eu acho que essa diretriz falha muito na especificação da estratificação de risco. Tudo bem que tem uma diretriz recente. Ela até remete em alguns pontos, mas como é uma diretriz nova, ela, na minha visão, ela falhou muito em estratificação de risco. Como é que eu defino o risco do meu paciente? Porque na síndrome sem supra, tudo depende de risco. O paciente está bem, está caminhando bem, pode esperar. É um paciente que está tendo dor que está voltando toda hora. É um paciente que está fazendo arritmia. É um paciente mais grave, eu tenho que abrir o vaso o mais rápido possível. Às vezes, tem paciente da síndrome sem supra, porque olha só, aqui, ó, a gente fala toda hora, a gente sabe o que tem que fazer. Tem trombolítico, tem um monte de coisa. Aqui que a galera se enrola. Chega, por exemplo, um Ellens na emergência, chega uma isquemia circunferencial, você não está num lugar que tem hemodinâmica, o paciente não vai melhorar enquanto você não mandar para hemodinâmica. Esse paciente tem estenoses críticas, entendeu? Aqui você faz o trombolítico, na maioria das vezes, se o paciente chegou logo na emergência, com pouco tempo de dor, você fez o trombolítico direitinho, o paciente vai sair bem. Aqui que o bicho pega. Aqui que o bicho pega, porque aqui só quem vai resolver vai ser a hemodinâmica. Tá? Esse, na minha visão, é o doente mais enrolado. Então, por isso que eu sempre gosto de trazer essas informações para vocês. Estratifica o risco. E quando eu falo em estratificar o risco, na síndrome sem supra, basicamente eu tenho 3 riscos que eu tenho que avaliar. Primeiro, o risco de morte. Né? Qual é o risco do meu paciente morrer? Posso usar o score Grace, score time, o Heart Score. Tá? Esse aqui é o mais validado para avaliação de mortalidade. Tá bom? Tem o risco do paciente ter coronariopatia obstrutiva. Tá? Que aqui ele não foi desenhado para isso, mas existe aquele, por exemplo, aquele diagrama de Diamond-Forrester, que avalia o gênero, idade e a característica da dor. A gente sabe que quanto mais típica é a dor, quanto mais idoso é o paciente, e é mais comum em homens, a gente sabe que esses pacientes têm maior probabilidade de ter doença coronariana obstrutiva. E existem algumas características que falam muito a favor de ter doença coronariana obstrutiva. Por exemplo, o paciente que faz
alteração segmentar no eco, aquele paciente que faz no eletrocardiograma, faz alterações transitórias, fala muito a favor de doença isquêmica. Aí, nesse caso, é risco de ter coronariopatia obstrutiva grave. Por fim, ainda tem o risco hemorrágico que a gente tem que avaliar dos nossos doentes. Então, a gente tem que estar sempre de olho no risco do doente, porque você junta as informações, você vai tomar decisão, né? Porque, por exemplo, às vezes tem um doente com alto risco de morte, alto risco isquêmico, mas o risco hemorrágico também é alto. Então, você tem que pesar, porque se o doente sangra, o doente também tem maior risco de morte. Então, você tem que pesar tudo. Não é simples. Olha como vocês podem ver que nessa figura o que tem de possibilidade e quem fala que é fácil está mentindo. Isso tem que ver bastante. É difícil a gente simplificar num protocolo só, tá? Mas a gente tenta sempre desenvolver o raciocínio, tá? Porque o tratamento, e sempre não só o raciocínio, como o entendimento da fisiopatologia. Quando você entende bem a fisiopatologia, você entende bem o tratamento. Tá bom? Investigações adicionais: angiografia, eco, imagem intravascular, imagem não invasiva, níveis de troponina e monitoramento de eletrocardiograma, que a gente vai falar tudo sobre isso mais à frente. Manejo, angioplastia, cirurgia, medicações de longo prazo, mudança de estilo de vida e interrupção de tabagismo, tá? Então, vocês estão vendo que toda hora se repete essa figura. A parte inicial da nossa diretriz, ela é muito redundante. Mais uma vez, ó, letra normal, contexto clínico, paciente está estável, tá? Então, sempre lembrar, o eletro tem que ser feito rapidamente. Você suspeitou de uma síndrome coronariana aguda, esse eletro tem que ser realizado em até 10 minutos. Contexto clínico, considera tudo no contexto clínico. Tá? Qual é uma boa história, um bom exame físico. Lembrando que, em geral, o exame físico na síndrome coronariana aguda ele só se altera quando tem complicação. Tá? Então, guarda isso, essas informações. E, no fim, você vai acessar se o paciente está estável ou instável. Lembrando que, na síndrome coronariana aguda, a maioria dos doentes estão estáveis. Tá? A maioria dos doentes estão estáveis. E, se você não tratar direito, ele pode virar, sim, um paciente instável. Tudo depende de você. Características da dor no peito. Isso aqui é importante. Importante saber que existem os equivalentes anginosos. Essa figura está no suplemento. Na maioria das vezes, o paciente vai ter o quê? Uma dor no peito ou uma pressão no peito. 80%. Lembra que mulher pode ter sintoma atípico. Idoso também. Diabético também. Tá? Outros sintomas que podem aparecer. Diaforese, ó. Apareceu, ó. Estranho. Sempre considera essa possibilidade. Dor epigástrica, indigestão, isso aqui é mais comum em idoso. Eu já peguei paciente idoso vomitando, não parava de vomitar, esse paciente tinha um infarto. Dor no ombro, tá? Dor no ombro também pode ser uma apresentação também de síndrome coronariana aguda. Tonteira, náuseas, vômitos, tá? Dor na nuca, falta de ar, né? O pescoço, dor que irradia para a mandíbula, né? Dor que irradia para a mandíbula, para o pescoço, né? Tá? Então, tudo isso pode ser síndrome coronariana aguda. Começar a falar do eletro. Alguma dúvida até agora, pessoal? Alguma dúvida? Galera, tô aberto aqui é só jogar no chat. Tô aqui de olho. Tá bom? Qualquer dúvida, é só falar, tá? Começar a falar sobre o eletro com supra. Isso aqui não mudou, tá? Isso aqui tá igual. Então, critérios de supra iguais, não mudaram. Lembrando que o supra tem que ter maior ou igual a 1 milímetro. Nas outras derivações, lembra que o critério de V1 e V3 é diferente, tá? E lembrando que o supra tem que ser maior do que 1 milímetro na ausência de HVE ou BRE, tá? Viu um paciente com infarto inferior, coisa que a gente já sabe, né? Lembrar sempre de pedir derivações direitas V3R e V4R. E aqui, uma informação importante, tá, pessoal?
Isso aqui é uma coisa que sempre te debate, né? A questão do doente com BRE, BRD. E essa diretriz tentou simplificar. Chegou um paciente com BRE, BRD, aí tu sabe, critério de Barcelona, critério de Cabo, o que a diretriz falou? Seguinte, se tu tá com alta suspeita de isquemia, aborda como infarto com supra, acabou. Ele simplificou o pagode, tá? Então a ideia foi essa. Vamos fazer o critério. Aí faz aqui, mede lá. Então ele falou assim, não, é um negócio não tão simples, não tão enraizado assim na prática clínica. Lembra o seguinte, às vezes no infarto a gente pecar por excesso é melhor. Claro que aqui é muito conveniente. A gente está falando de uma diretriz europeia, certo? A maioria dos centros da Europa tem hemodinâmica. Eu não sei se tem algum canto na Europa onde eles têm dificuldade de mandar o paciente para um cateterismo. Não sei te dizer, não conheço os rincões da Europa. Mas eu trabalho no hospital, eu trabalho em 2 hospitais, sabe? Eu trabalho no hospital privado e no hospital público. E no público que eu trabalho tem hemodinâmica, né? Não tem uma hemodinâmica amplamente disponível, mas tem. Então, eu sempre falo, quando eles têm a hemodinâmica, é muito fácil tomar decisão. Chegou um BRE, BRD, vai fazer o CAT. Porque mesmo que seja uma síndrome sem supra, o paciente está com dor no peito, está com sintoma, está com não sei o quê, mesmo que seja uma síndrome sem supra, abordou mais cedo, benefício para o doente. A grande dúvida é, eu vou trombolizar o BRE? E aí, como tudo na vida, você tem que pesar risco-benefício. Entendeu? Tudo na vida. Risco-benefício. Lembra sempre que você fazer um trombolítico, você pode aumentar o risco de sangramento intracraniano, né? Se o paciente é muito idoso, tenta descobrir se é um BRE novo ou não. O que eu peço sempre, uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes, eu sempre falo assim, especialmente o paciente que já tem BRE, eu falo assim, eu peço para ele tirar uma foto. Tira aqui uma foto do seu eletro. Tira uma foto. E carrega no celular. Hoje em dia, todo mundo tem o celular. Até o paciente vovô tem celular. Quase todo mundo. É difícil vocês receber um paciente que não tenha celular. Pode ser um celular baratinho, que tira foto. Então, se você tem um paciente que tem um eletro mais feio, um eletro basal feio, pede para ele tirar uma foto e carrega essa foto no celular. Tá bom? Porque quando ele bater na emergência, você, ok, meu eletro é assim. Você consegue ver se teve alteração nova ou não. Tá? Porque, realmente, desse jeito que foi definido aqui na diretriz, tá suspeitando de isquemia, aborda como infarto com supra. Só que lá é muito fácil falar, porque a maioria vai para hemodinâmica, tá? Mas se a decisão for de trombólise, é um pouquinho mais complicado, tá? Eu talvez, na minha visão, aqui é opinião minha, não tem nada a ver com diretriz. Se eu tenho que tomar a decisão de trombólise, eu faria os critérios de Garbosa. Tá bom? Beleza? Opa, passou aqui demais. E isso aqui são os elétrons. Ele colocou os padrões de elétrons. Esses padrões de elétrons estão no documento suplementar. Não estão no documento principal, que eu acho um erro. Meu Deus do céu. Por mais que esteja enraizado, diretriz é para guiar nossos conhecimentos. É para falar para o cardiologista mais cascudo como para o acadêmico que está começando agora. É uma diretriz. E quem precisa mais da diretriz é o acadêmico que está começando agora. O cascudo já sabe isso de trás para frente, frente para trás. Aí o que mudou, ele vê assim, mudou só isso? Tá bom. A diretriz influencia muito menos no cascudo. A gente tem que escrever mais diretriz para quem está aprendendo, para quem não sabe, para quem tem insegurança como atuar na emergência, porque aí ele vai checar, opa, ponto J, esse tá bonito aqui. É infarto com supra. Ele ganha mais segurança, mais autonomia para tomar as decisões na emergência, tá? Então aqui, ó, infarto com supra, ele bota os critérios, né, do ponto J, maior do que 1 milímetro, que eu já tinha adiantado. Ele fala do infarto posterior, para você ter atenção, ó, de V1 a V3. Se você vê um infradesnivelamento de V1 a V3, pensa em infarto posterior, pede para rodar as derivações posteriores V7 V9, a V9, né?
Se você está suspeitando de uma oclusão de CX ou um infarto de coronária direita, infarto de ventrículo direito, na verdade, lembra de, além de pedir V7 a V9, pedir V3R e V4R também, tá? Você pode ter alteração isquêmica nessas derivações. Quando você tem múltiplas suspeita de lesão de tronco, lesão grave de tronco, doença multivascular, eu sempre faço a seguinte analogia: o paciente vai ter o quê? Ó, depressão do segmento ST em 6 ou mais derivações. É muita derivação com isquemia. E olha só, onde são as principais derivações? Pensa o seguinte: derivações estão aqui em região de ponta do coração, né? Geralmente elas vêm aqui e assim, né? De cima a baixo ao redor do coração. Então tem as derivações. Aqui eu faço o quê? Um infra, porque o que acontece é o quê? É uma isquemia. Tem um infra do segmento ST, né? O infra do segmento ST. E a VR está para onde? A VR está para cá. Como eu estou vendo o infra, o AVR ele está vendo ao contrário, é uma imagem espelho, aí vai gerar o quê? O supra. Faz o supra do AVR. Tá? Então, quando você vê múltiplas derivações com infra e só AVR com supra, sinal de quê? Sinal de doença, de lesão de tronco, lesão grave. Tá bom? Então é isso que a gente vai observar. Tá bom? Aqui ele fala, ó, paciente com, ó, bloqueio de ramo esquerdo, uso de marca-passo. Aqui ele tem os critérios, ó, QRS largo. E aqui são os critérios de BRE. Significado: paciente com alta suspeição de isquemia miocárdica deve ser tratado da mesma maneira que infarto com supra. É isso, está escrito. E a mesma coisa vale para o bloqueio de ramo direito. Aqui são os critérios de bloqueio de ramo direito, que é paciente com alta suspeição de isquemia miocárdica deve ser manejado da mesma maneira que um paciente com infarto com supra. Então, BRE, BRD, você está achando que está rolando uma síndrome coronariana aguda mesmo, aborda como infarto com supra. Tá bom? Essa é a recomendação da diretriz. Tem outras alterações também, aquela inversão de onda T isolada, tá? Que não quer dizer muita coisa, tá bom? Depressão do segmento ST, sinal de isquemia. Lembrando que quanto maior a depressão, maior a isquemia. Aquele paciente que faz elevação do segmento ST transitória, tá? Tem que ficar de olho, tá bom? Apesar de afetar o prognóstico. Ele coloca o padrão De Winter na diretriz, ó. Botou o De Winter. Só que o De Winter, ele não fala sobre abordar como supra. Na minha visão, tem que abordar como supra. Porque o padrão de De Winter, ele está associado ao quê? A oclusão de DA. Oclusão de DA. Tanto que essas alterações eletrocardiográficas estão no capítulo de IAM sem supra. Na verdade, síndrome sem supra. Ele bota The Winter aqui. Eu boto, na minha visão, The Winter é infarto com supra. Tá? E aqui ele bota o sinal de Wellens também. Então, Wellens e The Winter estão na diretriz. Tá? Você pode não ter percebido, mas está lá. Essas figuras estão no suplemento. Beleza? E aqui são as recomendações do ponto de vista de eletro que a gente já falou. Rodar em até 10 minutos, manter o paciente em monitoramento contínuo, né? Lembrar das derivações adicionais, né? E se o paciente tem sintomas recorrentes ou diagnóstico incerto, tem que rodar pelo menos mais um eletro. Dúvidas, galera? Vamos falar agora sobre os biomarcadores? Alguma dúvida? César trouxe uma perguntinha aqui. César, olha só. No Brasil já estão abordando o BRD dessa forma. Pensa o seguinte: existe uma diretriz. Você, como médico, você tem autonomia, né? Não é questão, no Brasil a gente vai abordar de um jeito. É uma recomendação. E você tem respaldo científico para isso. A diretriz é um respaldo científico. Lembrando que a diretriz, como sempre, eu gosto sempre de falar isso, a diretriz não engessa a nossa prática. A diretriz é um guia. Mas muitas vezes a gente pega um paciente que não é contemplado por diretriz. E às vezes até é. Mas o paciente está tendo uma evolução diferente na tua frente. Entendeu? Então, nesse caso, a gente tem que sempre usar um pouquinho de bom senso, nossa experiência clínica,
Tá na dúvida, discute com o sênior, entendeu? Então é importante ter esses conceitos na cabeça. Não é quer dizer que a gente tem que usar a diretriz orienta a gente. Quando sai um artigo lá no Congresso Europeu, eu posso utilizar a minha prática clínica, isso está me respaldando. Isso é literatura científica, tá? Medicina não tem certo, não tem errado, tem plausível, né? Tem tudo, a gente tem que usar que tem tudo tem plausibilidade biológica, né? Eu tenho um trabalho que está dizendo que eu posso usar medicamento X para doença tal, o trabalho mostra que funcionou. Me dá um respaldo. Entendeu? Mais ou menos como funciona. Às vezes não precisa estar na diretriz. Não é obrigatório estar na diretriz, mas nesse caso, como você tem um fato que já está em diretriz, isso só te ajuda. Tá bom? Vamos dar sequência? Estão gostando, pessoal? Diz aí no chat o que vocês estão achando da aula. Tá chato, tá devagar, tá rápido demais, tá? Vamos lá. Biomarcadores. Mais uma vez, assim como na nossa diretriz, preferência pelos kits ultrassensíveis. A tendência é a gente utilizar só kit ultrassensível, tá, galera? A tendência é os outros kits sumirem, tá? Os kits ultrassensíveis começam a elevar em até 1 hora, né? Por isso que eles são bons. E eles detectam níveis mínimos de injúria ao coração. Então, às vezes, o dano que aconteceu ao coração foi um dano pequeno, mas foi suficiente para elevar a troponina. Então, eu já sei que teve dano. Se eu utilizasse aqueles outros kits tradicionais mais antigos, a gente não ia pegar essa injúria. E a gente sabe cada vez mais, isso é um tema que eu adoro, é um tema do meu doutorado. Quanto mais a gente estuda a troponina, mais a gente vê que ela tem poder prognóstico fantástico. Então, valorizem troponina. A pessoa fala, essa troponina subiu pouco, mas subiu. Não é para subir troponina. Não é. Não é. Tá errado. Se subiu troponina, tá errado. Alguma coisa aconteceu. Tá? Outra coisa, a diretriz pede para não usar os termos troponina normal ou troponina anormal. Não sei se a troponina está fazendo terapia por conta disso, né? Bullying, sofrendo bullying. Chamar ela de anormal. Então ela prefere ser chamada de elevado e não elevada. Então troponina elevada, troponina não elevada. Tá? Isso aqui é uma coisa importantíssima. Isso aqui, ó. Eu tenho um slide que eu ajudei a escrever alguns protocolos de dor torácica, né? E eu já falava isso em 2017, quando eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar as troponinas novas em 2011, para falar a verdade. Em 2017 eu começo a minha pesquisa que eu fiz, que foi minha tese de doutorado. Isso aqui muita gente deixa comer mosca. Existem alguns kits que são point of care. O que é point of care? Point of care é um aparelhinho que fica lá na emergência, você colhe uma amostra de sangue do paciente, coloca lá no aparelho e em pouco tempo ele sai um resultado. A troponina deu tanto, deu o número X. Tem lugar, por exemplo, que ele é o resultado dicotomizado. Positivo ou não, alterada ou não, né? Ele não dá a quantificação. Importa o seguinte, ó, quando é point of care, a troponina nunca é ultrassensível. Só quando eu tenho um laboratório central. Esse resultado demora mais mesmo. Da troponina ultrassensível, o resultado demora mais. Tá? E é importante. E é importante ter esse resultado da troponina ultrassensível. Porque aqui, ó, pode vir normal e aqui, ó, tá elevado. Tá? Todos aqueles protocolos que existem de liberação rápida é com troponina ultrassensível. Então tem que ter um laboratório central. Tá? Isso é importantíssimo. Situações que afetam a concentração de troponina. Idade. O idoso ele sobe menos troponina. Tem que saber isso. O doente da disfunção renal, quem tem disfunção renal sobe mais troponina. Isso aqui é fundamental, ó. Tem que perguntar quanto tempo começou a dor. Se a dor começou há 20 minutos, não vai ter nada de troponina. Mas se o paciente está com dor há 6 horas, por exemplo, tem que ter alguma, se é infarto, se teve alguma injúria de fato mesmo, tem que ter alguma coisa aumentada. E por fim, o gênero, mas em menor escala, tá? E na verdade, a própria diretriz que diz que isso é bem controverso. Apesar de ser proposto que teria que ter um ponto de corte para homem e um ponto de corte diferente para mulher.
mas ainda não foi mostrado nenhum benefício em propor 2 tipos de ponto de corte. Na verdade, isso só ia complicar ainda mais o meio de campo. Então, vamos deixar isso quieto, tá? Então, como é que vai ser a nossa rotina? O paciente se apresenta com uma síndrome sem supra, né? E o paciente e não tem indicação de angioplastia imediata, não tem. Porque lembrando que no infarto com supra na síndrome sem supra com muito alto risco, esse doente já foi para hemodinâmica. Vai colher laboratório? Vai, mas isso não vai afetar em nada a nossa conduta inicial. Aqui, o objetivo, quando a gente faz o teste de troponina inicial, é descartar uma síndrome coronariana aguda, um infarto sem supra. Então, a principal população é a população do infarto sem supra, do síndrome sem supra. Então, eu vou dosar sempre uma amostra na chegada, e a segunda amostra vai depender do seu kit, pode ser 1 ou 2 horas depois. A diretriz diz que quando você tem dúvida qual kit você vai utilizar, você utiliza um kit, você dosa 3 horas depois. Tá? Que aí você garante. Aí você garante. Tá? Aí depende do kit, aqui depende muito fator para saber se vai ser em 1 hora ou 2 horas. Isso aqui são os protocolos de liberação rápida da emergência, tá? E aqui eu vou ter 3 cenários. Eu posso ter um paciente com uma troponina inicial muito, muito baixa. Aquele paciente chega às vezes com 1,3 de troponina, né? Ou então, aquele paciente que não teve aumento na segunda troponina. Às vezes o paciente chegou com 4, fez a segunda troponina 4,1. Não variou, né? Tá no desvio padrão, né? Então não variou, pô, o paciente está bem, aquele paciente que você pode mandar embora para casa. Claro que uma vez observado que não tem outros fatores de maior gravidade. Eu posso ter aqui esse paciente que já chega com uma troponina alta logo de cara. Ou ele aumenta os níveis de troponina na segunda dosagem. E lembrando aqui que esse aumento tem que ser de 20%. Tá bom? Nesse caso, o doente vai ter que ser internado, não tem jeito. E tem a zona cinza, que não preenche critério para nenhuma das duas situações, que é aquele doente que vai ficar na rota de observação. Tá? Então, recomendações do ponto de vista de amostra de sangue. Vamos medir troponina, né, com kits de alta sensibilidade, com resultado em até 60 minutos. Podemos usar os algoritmos do ESC, com dosagem seriada da troponina 0, 1 a 2 horas, né, para descartar ou confirmar o infarto sem supra. Algum teste depois de 3 horas é recomendado se as 2 primeiras medidas forem inconclusivas ou não tiver nenhum diagnóstico alternativo que explique as alterações. E o uso de, isso aqui para outras coisas, o uso de score para prognóstico, tá? Então, basicamente, eu não sei quem botou isso aqui, ó, que era boot sample, né? A gente deve ter esquecido isso aqui da diretriz anterior, tá bom? Mas a ideia é essa. A ideia é essa quando a gente fala de biomarcador, tá bom? Dúvidas sobre biomarcador? Show. Aqui a especificidade, a Vânia perguntando, aqui a especificidade e sensibilidade de troponina é altíssima, tá? Ela chega, eu vi alguns estudos que ela chega a 95 de sensibilidade, acho que 99 de sensibilidade, 95 de especificidade. É muito alto. É acima de 95% os dois, tá? É muito alto mesmo, tá? Troponina ultrassensível. Lembrando que é ultrassensível. Lembra que ela é ultrassensível, logo ela é muito sensível. Tá bom? Vamos dar sequência? Então vamos lá. Aqui são os tempos, galera. Isso aqui não mudou nada, vamos ser bem sinceros. Aqui não mudou nada. O que mudou é que tem uma figurinha bonitinha agora. Mas mudar não mudou nada, né? Aqui é o tempo total de isquemia, né? Lembrando que vários fatores vão influenciar o tempo até a abertura do vaso, né? Primeiro deles é o tempo do início dos sintomas. Aqui eles criaram basicamente as causas de delay, né? São um atraso do paciente, atraso do sistema médico, atraso do sistema, né? Aqui, o modo do primeiro contato com o médico pode ser o paciente chega no hospital por conta própria,
ou o paciente ele liga para o serviço médico, né, de resgate. Aqui, mais uma vez, Europa, né? Qual é a localização do médico? Ou ele está no hospital que tem hemodinâmica, ou está no hospital que não tem hemodinâmica, ou ele está na ambulância. Quando está no hospital com hemodinâmica, que é o melhor cenário, esse paciente tem que fazer angioplastia em até 60 minutos, que é o ideal. Mais uma vez, Europa, que deve ter hemodinamicista de plantão, trânsito bom, tudo funciona, né? Mais uma vez, tá? Se eu estou num cenário que eu não tô ou estou no hospital que não tem hemodinâmica, ou o paciente está na ambulância, próxima pergunta é: eu consigo fazer angioplastia em até 120 minutos? Em até 2 horas? Sim, leva o paciente para a angioplastia, como já era antes, tá? Com a ideia de abrir o vaso em até 90 minutos. Não rolou? Não vai dar angioplastia, perdão, trombolítico, fibrinólise em até 10 minutos. Beleza? Não mudou nada. A mesma coisa que era antes, tá? Aqui é no paciente com síndrome sem supra, paciente com sintomas de síndrome sem supra. O paciente ele vai para um centro que é sem angioplastia, sem hemodinâmica, ou ambulância, ou ele pode ir para um centro com angioplastia, né? Se o paciente de muito alto risco, quem é o muito alto risco na síndrome sem supra? Tá igualzinho na nossa diretriz, igualzinho na diretriz anterior. É o paciente com instabilidade hemodinâmica, choque cardiogênico, é o paciente que tem angina refratária, aquele paciente que a dor não melhora, tem que abrir o vaso. É aquele paciente que tem uma insuficiência cardíaca aguda, aquele paciente que a insuficiência cardíaca ela é secundária à isquemia miocárdica, obviamente, né? Arritmias graves, ou então apresentação com parada cardíaca, complicações mecânicas e as alterações dinâmicas do eletro recorrentes sugestivas de isquemia. Tá bom? Se o paciente de alto risco, ó, nesse caso aqui, ó, transferência imediata. Para um centro que. Esse paciente você aborda como se fosse supra. Tem um paciente que é de alto risco, que é aquele paciente com um diagnóstico confirmado de infarto sem supra, é um paciente que subiu troponina, então se subiu troponina é um doente de maior risco, é aquele doente com Grace acima de 140, é aquele paciente que está fazendo o eletro, ele está lá, ó, dando aquelas bandeiradas dele lá, fazendo alteração segmentar transitória, aquelas alterações dinâmicas do eletrocardiograma, significa que tem hora que a isquemia vem, a isquemia vai, a isquemia vem, a isquemia vai. Esse é um paciente de alto risco de infarto, tá? Então, esse paciente, eu tenho que transferir para fazer cateterismo até 24 horas. E vão ter os outros doentes, né? Que a recomendação é, esse paciente tem que ficar dentro do hospital. Tem que ficar internado e alguém vai avaliar e vai definir qual é o melhor momento, qual a melhor condição para você fazer a abordagem da hemodinâmica com ele, tá bom? Oxigênio, não mudou nada, continua a mesma recomendação, só vai dar oxigênio se tiver hipoxemia. Lembrando o seguinte, galera, esses slides, para quem quiser, quem for nosso aluno, vai ter, assim que eu disponibilizar a aula para os alunos, eu vou disponibilizar os slides também, tá? Então, eu vou botar a aula lá e vou deixar os slides para vocês consultarem quando vocês quiserem, tá? E fica um método excelente de revisão. Nitrato. Também nitrato não mudou praticamente nada, né? Aqui eles só falam o seguinte, uma coisa que a gente já fala há muito tempo, a gente já conhece, né? Mas eu sei que muita gente não tem esse dado. Você falar que a dor torácica que melhora após nitroglicerina, você usar isso como manobra diagnóstica de todas as características que definem uma dor torácica típica, o fato da dor torácica melhorar com nitrato é o mais frágil. Tem outras dores torácicas que podem melhorar com nitrato. Espasmo esofagiano é um deles. Tá bom? Então, o fato da dor melhorar com nitrato não significa que é uma boa manobra diagnóstica pensando no diagnóstico de síndrome sem supra. Não é. Tá? Você fez um eletro, paciente de infarto com supra. Fez nitrato, o doente melhorou, a diretriz de você que repete o eletro. Porque se o paciente faz uma normalização completa da elevação do segmento ST, tu tem que pensar o quê? Espasmo coronariano.
Beleza? Então, tu tá lá com infarto com supra na tua mão, dor no peito, o primeiro remédio que você vai fazer é o nitrato. Melhorou a dor no peito, o paciente parou, zerou a dor no peito, repete o eletro. Se sumiu o supra, vasoespasmo. Tá bom? Lembrar que não dá para dar nitrato quem tiver com hipotensão, bradicardia, taque acentuada, lembrando que ele pode fazer uma taquicardia, que a gente chama de uma taquicardia reflexa, né? Infarto de VD, estenose aórtica grave, né? E o uso do inibidor da fosfodiesterase 5, né? Nesse caso, sildenafil, tadalafil, né? Tava lá namorando, né? E utilizou por 24 a 48 horas. Morfina, aqui que está uma grande novidade dessa diretriz. O que a nossa diretriz diz? A nossa diretriz diz que não dá para utilizar. Na verdade, diz que pode utilizar, mas com muitas ressalvas. É 2B. É nível de recomendação 2B. Por quê? A gente sabe, isso é verdade, é real, não é fake. A morfina, ela atrapalha a ação antiplaquetária dos inibidores P2Y12. E aí você pode perguntar, mas como atrapalha? E a resposta está aqui. A principal forma da morfina atrapalhar o efeito antiplaquetário dessas drogas é através do aumento de náuseas e vômitos, atrapalha a motilidade gastrointestinal. E aí, o que pensaram? Opa, vamos fazer o quê? Uma metoclopramida, um plausilzinho. Fizeram. Melhorou, tem trabalho de bancada mostrando que quando você faz a metoclopramida, melhora a absorção. Então o problema não era a morfina em si. O problema é que a morfina ela atrasava o esvaziamento gástrico, aí não absorvia direito. Então, ao fazer com metoclopramida, dá para fazer com tranquilidade. Ah, mas tem trabalho mostrando que a morfina aumenta a mortalidade. Tem. Mas é a associação, não é um estudo. Não é um estudo primariamente para responder essa pergunta. É um estudo que foi feito por outro motivo, pegaram alguns dados, né? E pensa o seguinte, pensa comigo aqui agora. Vamos lá. O que você acha que é mais grave? O doente que precisa de morfina ou o doente que não precisa de morfina? O doente que precisa de morfina, você chega ao ponto de dar morfina, aquele doente está com uma dor muito forte. Uma dor prolongada. Isso não é fator de risco? Então, provavelmente, o doente que usou morfina teve uma associação maior com morte nos estudos, foi porque era um paciente mais grave. Então, na verdade, a morfina, na minha visão, ela não foi a causa, ela foi um marcador de gravidade, mostrando que aquele doente era mais grave. Então, por isso, nessa diretriz, né, é 2A, na nossa diretriz é 2B, tá? Aqui é 2A, ó. Opioide intravenoso deve ser considerado para aliviar a dor. Se a gente está com dor, fez nitrato, não melhorou, fez nitrato, não melhorou, fez nitrato, não melhorou, pode fazer. Ele usou até uma dose alta, ele usou de 5 a 10 miligramas. Eu costumo utilizar mais baixo. Mas isso também vai dar vontade do freguês, né? Tá? Dúvidas? Vamos lá, eu já tá avisado, ó, José, a aula não vai ficar gravada, a aula só vai ficar disponível para os nossos alunos. Se você não é nosso aluno, a aula vai ficar disponível somente na plataforma dos alunos, tá bom? Só para os alunos. Acabou a aula aqui, essa aula sai do ar, tá? Então tem que assistir, tem que ficar até o final. Professor, na prática clínica do PS, como fazer diagnóstico diferencial entre síndrome coronariana aguda e dissecção de aorta? Olha só, você vai aproveitar a promoção que a gente deu hoje. Se você perdeu o nosso cupom, o cupom é Primavera, tá dando 15% de desconto. A nossa imersão, que já custa R$ 97,00, vai sair lá, sei lá, por R$ 80,00. Mixaria, tá? Eu tenho um caso clínico que eu explico com detalhes como é que faz isso, tá? A diferenciação da dissecção de aorta, síndrome coronariana aguda, nosso curso de emergências cardiológicas dá os bisus, tá?
Vai lá e depois você vai comprar esse curso, depois você me conta, tá? Sendo paciente hipertenso, o nitrato funciona, ou é no paciente que mais vai funcionar. Tem que fazer. Tem que fazer. Esse é o doente que vai melhorar, tá? Essa medida de morfina serve para o infarto de VD? O infarto de VD, a gente sempre fica aquele pé atrás, né? O infarto de VD, apesar de todo mundo ter medo do infarto de VD, o infarto de VD não é tão presente assim. Ele é mais raro. Primeiro que o infarto de VD, ele exclusivo de VD, que é o mais raro ainda, não chega nem a 6%, nem 5%, mas uma faixa de 6%. Aquele paciente que faz infarto exclusivo de VD. Eu tenho que pensar em infarto de VD quando o paciente tem infarto inferior, aí eu faço as derivações direitas, o paciente tem supradesnivelamento de V3, de V3R e V4R, tá? No infarto de VD, você tem que ver como é que está o doente. Se o doente está hipertenso, o doente está bem, tá bem perfundido, até pode fazer, tá? Mas sempre lembra, eu começo com nitrato não funcionou, morfina. Essa é a sequência. A morfina nunca vai ser a primeira medicação. A principal medicação para controlar a dor é o nitrato. A não ser que tenha contraindicação. Aí, se tem contraindicação, você parte para morfina. Tá? Então, essa é a sequência. Olha o doente. O doente está hipotenso, vai ficar mais enrolado fazer a morfina. Tá bom? Beleza? Depende de como o doente está. Tá bom? Isso que vai definir. Dando sequência? Beta-bloqueador endovenoso. Essa diretriz é meio doida nessa parte aí, que ela acha que tem que fazer. Isso aqui é uma coisa verdadeira, olha só. Pouquíssimos estudos de beta-bloqueador venoso na era do manejo invasivo. O que acontece? Todos os estudos, se você for avaliar beta-bloqueador endovenoso, é lá de trás. Lá de trás. São estudos antigos, né? O estudo Comet, pô, lá atrás. Não tem estudo novo com beta-bloqueador venoso no paciente que às vezes evolui bem. Porque qual é o racional? Vamos pensar. Por que eu faria um beta-bloqueador venoso? Tem trabalho mostrando que ele reduz a ocorrência de fibrilação ventricular e obstrução microvascular. Então, teoricamente, protege mais o doente contra arritmias, né? Então, seria benéfico. E na descrição, na própria diretriz, o metoprolol é o beta-bloqueador com mais efeitos cardioprotetores. Então, a primeira escolha acaba sendo o único beta-bloqueador que tem formulação venosa, que pelo menos para uso, porque tem o esmolol também, né? Tem um labetalol que não tem no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem basicamente metoprolol e esmolol. Então, para aprovação em síndrome coronária aguda, o que tem é o metoprolol, né? Se o paciente não tem IC aguda, é razoavelmente seguro você utilizar essa medicação. Então, ele coloca como 2A nível de evidência A o uso de beta-bloqueadores. Aqui ele bota preferencialmente o metoprolol. Deve ser considerado no momento de apresentação em pacientes que vão para angioplastia primária, sem sinais de insuficiência cardíaca aguda e pressão arterial acima de 120 milímetros de mercúrio e sem outras contraindicações. Então, aqui essa diretriz, ela meio que é defensora do beta-bloqueador. Defensora. Tá? Eu, particularmente, eu tenho cautela. Eu tenho medinho de fazer beta-bloqueador. Ainda mais venoso. Eu começo, geralmente, o oral no D2. O paciente chega, né? Quando eu faço a prescrição, eu prescrevo para amanhã do dia seguinte. Pós-infarto. Geralmente eu faço assim. E oral. Eu começo, geralmente, o beta-bloqueador oral. Não faço. Isso não faz parte da minha prática clínica. Reperfusão no infarto com supra. Lembrando que está recomendado em todos os pacientes com menos de 12 horas de dor. Se o paciente chegou com menos de 12 horas de dor, tem que encaminhar o doente para reperfusão. Isso aqui também não mudou nada, né, galera? Vamos ser bem sinceros. A angioplastia primária é superior à fibrinólise, né? Quando realizada em até 120 minutos, a gente já sabia disso, né? Quando você faz fibrinólise, não funciona a angioplastia de resgate. Se os sintomas estiverem
acontecendo há mais de 12 horas, aí nesse caso a trombólise é menos eficaz, a chance de você conseguir uma trombólise eficaz no seu paciente é menor, né? É menor, então você vai optar pela angioplastia. Se o paciente tiver com sintomas ainda mais 12 a 48 horas, nesse paciente você vai considerar angioplastia, que nível de recomendação 2A, B, né? Porque nesse cenário depende muito, tem que avaliar caso a caso, porque ali provavelmente você já tem menos viabilidade miocárdica, mas se os sintomas tiver mais de 48 horas se você for pensar em angioplastia, mais de 48 horas após o início dos sintomas, aí realmente não tem benefício, tá? E aqui não deve ser feito nível de recomendação 3. Conduta pós-fibrinólise. O que tem que fazer com o paciente pós-fibrinólise? Todos os pacientes após fibrinólise devem ser transferidos para o hospital com hemodinâmica. A gente já sabe disso, né? Tudo recomendação 1A. Não mudou também, não é novidade. Angioplastia de urgência se o paciente evolui com choque IC nova ou persistente após fibrinólise. E lembrando que a angioplastia do vaso ocupado deve ser realizada 2 a 24 horas após a fibrinólise, coisa que também a gente já sabia, já está nas diretrizes, isso aí não tem novidade nenhuma. Aqui nós temos novidade. Tivemos mudanças nessa diretriz, que é a estratégia invasiva na síndrome sem supra. Lembrando que eu tenho sempre que pensar em estratégia invasiva durante a internação. Chegou um paciente com uma síndrome sem supra, né, de alto risco ou de muito alto risco, ou uma angina estável de elevada suspeita. É um paciente que vai para a estratégia invasiva. Qual é o doente de muito alto risco? Já falei. Instabilidade, choque cardiogênico, dor refratária, arritmia grave, complicação mecânica, IC aguda ou isquemia recorrente com alterações dinâmicas do segmento ST ou da onda T, mais segmento ST, né? A invasiva precoce, ela pode ser considerada. Antigamente, na última diretriz, era deve ser. Você viu a diferença? Pode ser para o deve ser. Virou 2A. Não era 2A, tá? Era 1A. Fui lá, resgatei na diretriz. Era 1A. Tá vendo aqui, ó? Early Invasive Strategy. 1A. Ele reduziu. Então, significa que essa questão de pressa para fazer cateterismo num paciente sem supra, se o paciente não tem nenhum fator de muito alto risco, reduzir um pouco a questão de nível de evidência. Por que a gente sabia antigamente? Lá atrás, sou velho, né? Já estou com 16 anos de formado. Eu poderia fazer o CAT em até 48 a 72 horas antigamente. Na última diretriz que deu uma acelerada. Mas, de fato, galera, a gente ganha muito pouco fazer um CAT em 24 horas. O que a gente ganha, basicamente, é redução de infarto, que é bom, né? Redução de revascularização e redução de tempo de internação. São as 3 coisas que a gente ganha. Mas não é nada assim extremamente robusto, tá? Porque depende muito da tua instituição. Quando é que você consegue, né? Porque, em geral, vamos ser bem sinceros, se você tem CAT disponível, faz logo. Vai ficar enrolando pra quê? Tá lá, imagina, mas eu penso o seguinte, poxa, tem um colega que tá lá, sei lá, no interior do Goiás, estado de Goiás. Ah, não tem hemodinâmica tão perto aqui, tem que botar na ambulância para levar. Aí beleza, se você dá um respaldo para ele de 72 horas, aquele que eu falei da diretriz, dá respaldo, ó que beleza. Se der alguma coisa, eu falei, ó, diretriz de 72 horas. Entendeu o respaldo que ele tem? Então, na outra ponta, também é importante ter respaldo. E essa diretriz deu mais respaldo justamente nessa ponta, que tem dificuldade de fazer o cateterismo. Tá bom? Então, atrasar o cateterismo, a princípio, não mata ninguém. Tá bom? Então, essa é a principal recomendação. Isso é mudança nessa diretriz. É uma das mudanças dessa diretriz. Beleza? Sem dúvidas nessa parte? Então, eu vou dar sequência. Galera, adorei essa figura. Agora a gente vai entrar em tratamento antitrombótico agora. Adorei essa figura. Porque
Galera, quando você entende a fisiopatologia, tudo fica fácil. Essa figura está explicando como acontece o infarto. Você consegue ver? Tudo começa aqui, ó. Eu tenho uma ruptura de placa ou uma erosão de placa. Quando tem ruptura de placa ou erosão de placa, o que acontece? Eu tenho exposição de fator tecidual. O fator tecidual ele vai ativar toda a cadeia de ativação da via extrínseca da coagulação. Também ele expõe colágeno, expõe alguns fatores, fator de von Willebrand. E aí tudo começa num processo inicial de adesão plaquetária, que vai levar à ativação plaquetária, que termina com agregação plaquetária. No final, qual é todo o objetivo da coagulação? Eu preciso fazer um emaranhado de plaquetas aqui. Digamos que eu tenho uma placa aqui, ó, uma placa que rompeu. Vamos fazer um vaso aqui. Eu tenho uma placa que rompeu aqui, ó. O objetivo é tampar, cobrir de cimento. Então tem que juntar um monte de plaqueta aqui, ó. A plaqueta tem que ficar paradinha porque tem fluxo de sangue, né? A plaqueta tem que ficar paradinha, eu tenho que jogar o quê? Uma malha aqui por cima, né? Uma rede que vai estabilizar isso aqui e vai gerar um trombo. Então, tudo começa com a ativação de plaqueta, que quando eu ativo plaqueta, eu coloco o receptor para fora. Esses receptores que eu coloco para fora, eles vão exibir, a plaqueta ela vai começar a exibir o quê? Um fator que é um receptor que é o 2B3A, que vocês já ouviram falar, né? Que com algumas redes de fibrina, ó, quando você pega a fibrina, ele começa a se juntar a outra plaqueta. Aqui tem outra plaqueta, tá? E a rede de fibrina no final estabiliza o trombo. Estabilizou o trombo. Tá bom? Então, todo esse processo aqui de ativação plaquetária, então envolve receptor 2B3A, tem o receptor P2Y12 que está ligado que ativação do ADP. É uma via de ativação plaquetária mediada pela ADP, que atua clopidogrel, ticagrelor, prasugrel e agora o cangrelor, que é uma medicação venosa, é um inibidor P2Y12 venoso. Aqui o receptor de tromboxano, que vem da via da aspirina, que ela vem lá da ciclooxigenase, ela inibe a ciclooxigenase. E aqui vai inibir a questão relacionada ao tromboxano, que também é outra via de ativação plaquetária. Tá? Aqui no fator 10, a gente vai atuar basicamente em quem? Heparina. Que o objetivo final da cascata de coagulação é a formação de trombina, que é um potente ativador plaquetário. A trombina também é um ativador plaquetário, aqui tem um receptor de trombina aqui. E a trombina, ela faz o quê? A trombina, ela transforma o fibrinogênio em fibrina, que vai fazer essa rede aqui. Tá? Então, você consegue entender como um todo o processo. Por que eu uso o anticoagulante? Por isso. Por que eu uso a S? Por isso. Por que eu uso o clopidogrel? Por isso. Foi. Quanto mais plaqueta passa aqui, ó, mais vão receber estímulo para ativar. Se eu dou a medicação, para de receber esse estímulo. Beleza? Foi. Então, por isso que eu uso essas medicações. Aqui eu vou ter uma lista, né, de medicamentos, né, de como utilizar o tratamento antitrombótico. Aqui fala a dose de aspirina, dose de ataque 150 a 300, né? 3 comprimidos, pode ser de 2 a 3 comprimidos, né, na fase inicial. Aqui a dose de ataque de clopidogrel, 300 a 600. Lembrando que no paciente que vai para fibrinólise, a dose inicial é de 300. E esse ajuste do clopidogrel só existe em quem? O paciente que vai para trombólise, tá? Você só vai não fazer o bolos de clopidogrel
no idoso acima de 75 anos que vai para trombólise. No paciente que vai para angioplastia, não muda a dose. Guarda isso. O prasugrel, né, que tem algumas questões, dose de ataque de 60, dose de manutenção de 10, só que em pacientes com baixo peso, uma dose de manutenção de 5 miligramas pode ser utilizada. Assim como no paciente mais idoso, com idade acima de 75 anos. Você pode utilizar uma dose mais baixa de 5 miligramas. Dose de ataque de ticagrelor 180, manutenção 90, sem mudança em paciente renal crônico. Tá? E aqui a dose do cangrelor que a gente não tem disponível. E a dose de hemodinâmica, é uma droga de hemodinâmica. Aqui a gente não usa, né? A gente usa muito pouco. Tirofiban ainda uso, eu uso algumas vezes, mas é uma droga do hemodinamicista, naquele paciente que tem um risco, ele tem um trombo, uma carga trombótica muito alta, você pode utilizar o tirofiban, tá? Dos anticoagulantes, basicamente a gente vai utilizar a heparina não fracionada e a enoxaparina, tá? E lembrando aqui, eu vou falar para vocês sobre tratamento anticoagulante mais à frente. Quem reina mais aqui é a heparina não fracionada, tá? Eu vou explicar por quê. E um detalhe importantíssimo, o tratamento da enoxaparina é subcutâneo, 1 mg por quilo subcutâneo, tá bom? Se o paciente tem um clearance abaixo de 30, é 1 mg por quilo por dia, tá? Na angioplastia, que é importantíssimo, quando o paciente vai para a angioplastia, a gente prefere a heparina não fracionada, mas se porventura já rolou a angioplastia, por exemplo, o paciente vai para a angioplastia e já entrou a enoxaparina, aí não tem muito jeito, né? A diretriz é muito clara que não deve ter troca de heparinas. Você começou com a enoxa, vai com a enoxa. Começou com a heparina não fracionada, vai com a heparina não fracionada. Então, começou com a enoxa, se você fez a dose de enoxa a menos de 8 horas, tá tranquilo. Mas se a última dose foi a mais de 8 horas, você vai fazer um bolos de heparina venosa, 0,3 miligramas por quilo. Tá bom? E isso na hemodinâmica. Tá? Também tem a dose venosa de enoxa no infarto com supra, que vai para trombólise também, né? Aqui dose de bivalirudina e fondaparinux que a gente não usa, tá? Alguns detalhes importantíssimos sobre tratamento antitrombótico. O AS tem que entrar o mais rápido possível, assim que possível, tá? A diretriz pede para a gente considerar, preferir o ticagrelor ou prasugrel e deixar o clopidogrel basicamente quando tem contraindicação de ticagrelor, prasugrel ou no alto risco hemorrágico. Ele pontua que nos pacientes mais idosos, preferiu o clopidogrel. Isso eu já uso na minha prática clínica rotineira. O paciente que é mais idoso, eu só uso o clopidogrel. Esse paciente tem muita chance de evoluir com FA. Então, se ele está com outro agregante, é problema para ele. Tá bom? Então, paciente mais idoso, eu geralmente vou para o clopidogrel. Baseado no ISAREACT, o ISAREACT 5 é um estudo cheio de viés, é um estudo que é uma porcaria. Se você quiser no nosso canal aqui do YouTube, você tem uma análise completa do ISAREACT 5, é só procurar. Entra no nosso canal, procura lá ISAREACT 5, você vai achar a análise completa desse estudo. Ele acho que foi apresentado no ESC, se não me engano foi no ESC, 2 ou 3 anos atrás. Tá lá, a análise completa do ISAREACT. Um estudo podre, mas serviu para o quê? Para eles botarem na diretriz a preferência do prasugrel ao ticagrelor. Tá? Então, essa informação é baseada num estudo que, na minha visão, não traz nenhuma resposta, não serve para nada. Tá? Mas está lá na diretriz. Recomendação 2A. Para o desavisado, né, ele fala assim, pô, o prasugrel é bem melhor, né? Não sei. Acho que o estudo não traz essa resposta. Quando administrar no infarto com supra, tá? Aqui é o antiplaquetário, tá? Aqui é o antiplaquetário. Aqui a diretriz, na diretriz anterior, te pontuou muito aquela questão do pré-tratamento. Eu posso fazer assim, lá na emergência, para tratamento. Para tratamento é o seguinte, o paciente chegou na emergência, ganha o AS logo de cara, né? O paciente vai para hemodinâmica. Eu faço o segundo antiplaquetário
antes de conhecer a anatomia, será que vale a pena? A gente aprendeu na última diretriz que o segundo antiplaquetário, o ideal é entrar na hemodinâmica, se eu conseguir fazer um CAT em menos de 24 horas. Nessa diretriz ele continua com o mesmo raciocínio, mas ele não foi tão enfático assim. Eu achei que ele poderia ter sido mais enfático. Mas vamos lá. Então, no infarto com supra, a gente sabia o que no infarto com supra? No infarto com supra pode dar de uma vez só? Pode. Porque é o supra inequívoco, mas não teve tanta diferença nos estudos que foram realizados. São poucos, estudos pequenos, mas não teve diferença. Então você pode, inclusive no infarto com supra, fazer o segundo antiplaquetário na sala de hemodinâmica. Tá bom? Pode fazer nos dois momentos, tanto faz. Agora, no paciente com infarto sem supra, a preferência é na hemodinâmica, se o CAT for até 24 horas. Se isso não acontecer, pode fazer na emergência, tá? Anticoagulação, como eu falei, na angioplastia, o paciente vai para a angioplastia, heparina não fracionada, e faz na sala. Não precisa fazer na emergência, não. Deixa para fazer na sala, tá? Infarto sem supra. Vai fazer o CAT em menos de 24 horas? Heparina não fracionada. Angioplastia precoce? Heparina não fracionada. Só na angioplastia tardia, aquele paciente vai ficar esperando para fazer a angioplastia, aí a diretriz manda fazer ou fondaparinux ou enoxaparina. Como a gente não usa fonda, enoxaparina. Tá? Então, basicamente, quanto mais precoce é a angioplastia, mais você vai usar a heparina não fracionada. Tá bom? Ver se chegou alguma dúvida aqui. Sem dúvidas? Estão gostando da aula? Estão sem dúvidas porque estão entendendo tudo? Ou porque não tem dúvida mesmo? A aula tá boa, estou conseguindo pegar tudo. Vamos dar sequência? Então vamos embora. Aqui são as recomendações, né? Quase tudo que eu já falei já está aqui, né? Aqui ele fala da aspirina, né? Em todos os pacientes tem que fazer a dose de ataque, né? E manter o paciente em uso por pelo menos 12 meses, é o ideal. Aqui ele fala sobre a adição de um inibidor de bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol, num paciente que vai precisar usar DAPT e tem alto risco de sangramento gastrointestinal. Sempre vale, né? Aqui ele fala em paciente o prasugrel, que é recomendado, aqui as doses, aqui é o ticagrelor, aqui é o clopidogrel, né? Aqui ele fala que se o paciente for para cirurgia para a dupla antiagregação, mas você, depois da cirurgia, retorna a dupla antiagregação e mantém por 12 meses, mesmo doente que vai para a cirurgia, né? Aquela questão do ISAREACT 5, né, que eu falei para vocês, que ele, para dar preferência pelo prasugrel, né? O GP2B3A a gente quase não usa, a gente usa uma droga, como eu falei para vocês, de hemodinâmica. Eu vou usar quando tem no reflow ou alguma complicação trombótica, aquele paciente com carga trombótica muito alta. Aquele doente, por exemplo, quando você faz o CAT tem muito trombo mesmo. O trombo ele é chuveirado e faz o no reflow, né? E aí muito trombo, aí você pode fazer para tentar dissolver o trombo, tá? Então é o único cenário que a gente ainda utiliza o GP2B3A, tá? Ele fala do cangrelor, né, em alguns pacientes, né? Aqui, interessante, em pacientes idosos com alto risco de sangramento, preferir o clopidogrel, é 2B. O pré-tratamento 2B, né? Em pacientes com angioplastia primária, tá? E aqui, no caso, infarto com supra. Aqui, o pré-tratamento no paciente com infarto sem supra, que vai para uma estratégia invasiva precoce, não tem alto risco hemorrágico, também 2B, e o pré-tratamento também aqui não recomendado, tá bom? Não recomendado. Rotineiro, né? Fazer para todo mundo, não é recomendado. Aqui mais coisa, né? Aqui também tem um monte de detalhe bobo, né? Aqui fala da anticoagulação parenteral, né? No momento do diagnóstico, para fazer anticoagulação para todos os doentes. Aqui a dose da heparina não fracionada. Aqui ele fala da necessidade da heparina, enoxaparina intravenosa, se o paciente estiver utilizando enoxaparina subcutânea. E sempre suspender a anticoagulação após a angioplastia. No paciente com infarto com supra, preferir, né, a heparina não fracionada, mas você pode utilizar a enoxaparina também, lembrando desses cuidados. No infarto sem supra, a mesma coisa, né, a mesma ideia.
Se o paciente estiver utilizando algum anticoagulante oral, como fazer? Se eu tenho um paciente utilizando, eu tenho que lembrar sempre o seguinte, ó. Eu tenho que preferir o clopidogrel como um segundo antiagregante, tá? Preferir o clopidogrel, né? E a ideia é deixar ele só com clopidogrel, mais um anticoagulante oral. O AS ele vai ficar por um curto espaço de tempo. Seguinte, se o paciente ele vai para angioplastia, eu tenho que fazer bolos de heparina não fracionada se o paciente estiver fazendo uso de DOAC, tá? Estiver fazendo uso de DOAC, ou se o paciente estiver com NR abaixo de 2,5. Aí eu posso fazer uma dose de heparina não fracionada, tá bom? Aqui ele fala de alguns anticoagulantes orais, aqui não vou perder muito tempo não, tá? Aqui é tratamento antitrombótico. Não tem assim nada muito diferente. E aqui é um esquema muito interessante para a gente entender como é que é o tratamento antitrombótico do paciente com infarto com supra e infarto sem supra. Aqui nessa parte aqui eu tenho infarto com supra. Infarto com supra. O paciente pode ir para angioplastia primária, PPCI é angioplastia primária, tá? A principal droga é heparina não fracionada, recomendação classe 1. As outras classe 2, fondaparinux não é para utilizar, tá? Com relação ao tratamento antiplaquetário, aspirina para todos, ninguém discute. E aqui o pré-tratamento, né? Pré-tratamento com aspirina ninguém discute, mas você utilizar um P2Y12 na angioplastia primária, usar logo de cara é 2B. Na síndrome sem supra é classe 3, não é para fazer, tá bom? E aqui também a preferência é por heparina não fracionada, se você fizer o CAT abaixo de 24 horas. Sempre lembrando disso, tá bom? A escolha do inibidor P2Y12. No paciente, você vai preferir ou prasugrel ou ticagrelor, né? Um dos dois. E se o paciente não puder utilizar nenhuma dessas medicações ou tiver alto risco de sangramento, você vai preferir o clopidogrel. E aqui, nesse cenário do infarto sem supra, você pode, teoricamente, preferir o prasugrel por conta do SAREACT, né? Esses pacientes vão ficar com dupla antiagregação, idealmente por 12 meses, sempre que der 12 meses, né? E depois de 12 meses vai ficar só com aspirina. Essa é a sequência de tratamento desde a ocorrência do infarto até o tratamento de longo prazo, tá bom? Algumas estratégias antiplaquetárias para reduzir o risco de sangramento. Basicamente, se você quer reduzir o risco de sangramento do seu doente, duas coisas você pode fazer. Se o paciente está usando algum antiplaquetário mais potente, ou prasugrel ou ticagrelor, você pode fazer um descalonamento. Você pode usar o quê? Você pode usar uma estratégia de vir para o clopidogrel. É uma estratégia. Ou então você pode abreviar o tempo de DAPT, o tempo de dupla antiagregação plaquetária. Lembrando que um mês, aqui não é o cenário do paciente estar usando anticoagulante oral, tá? Um mês é quase que obrigatório. Quanto mais você puder e deixar, melhor. Mas, por exemplo, digamos que é um doente super vulnerável, um doente que você realmente precisa suspender pelo menos uma das drogas. Um mês é obrigatório. Depois, você vai definir se vai manter ele só com P2Y2, com o inibidor P2Y12, que dá para acontecer isso, ou a monoterapia com aspirina. Talvez, quanto mais precoce você suspender o AS, melhor vai ser manter o inibidor P2Y12, tá bom? Se você, por exemplo, nesse cenário aqui, ó, que você suspendeu com um mês a dupla, talvez eu te deixasse esse paciente com P2Y12. Não é uma regra. Cada doente vai ser um doente e uma das principais mensagens dessa diretriz é tentar individualizar o tratamento, sempre. Então você tem que ver qual é o seu paciente, qual o detalhe do seu paciente, né? E ver qual vai ser a estratégia que você vai utilizar nele, tá bom? Então, você pode, se o paciente está com prasugrel, você pode escalonar ou você pode abreviar a dupla antiagregação plaquetária. Lembrando que um mês é obrigatório, tá bom? Essa figura está no suplemento. Se você procurar na diretriz, não vai achar. Isso aqui é legal. Isso aqui é o depois dos 12 meses. O que você vai fazer depois dos 12 meses? Isso aqui já é um outro cenário. Ali, nessa primeira figura aqui, eu estou com medo do sangramento. Aqui eu estou com medo da trombose. Aquele paciente de alto risco trombótico. Aquele paciente já infartou um monte de vezes, aquele paciente que está cheio de stent. Eu vou mostrar para vocês qual é o paciente de alto risco trombótico. Esse paciente, às vezes, qual é o padrão?
O padrão é deixar só com aspirina. 12 meses, só aspirina. Esse é o padrão, certo? Só que você pode falar assim, poxa, eu quero proteger um pouquinho mais meu doente. O que eu faço em termos de proteção? Você tem opções e não é um pacote fechado. Não é um pacote fechado, você também tem que considerar. Por exemplo, você pode adicionar rivaroxabana. 2,5, 2 vezes ao dia seu doente. Esse doente aqui é baseado no estudo Compass, que é aquele doente que tem doença carotídea, por exemplo, doença arterial periférica. Se, por exemplo, o modelo for esse doente, vale a pena. Se é um doente que é mais do ponto de vista de carga de stent, talvez você pode deixar ele com dupla. Manter ele com dupla, AS clopidogrel, AS prasugrel. Ou então tem mais uma terceira opção, deixar ele com monoterapia com P2Y12, só com clopidogrel, só com prasugrel, só com ticagrelor, né? E aí tem que ver sempre ponderar risco hemorrágico, risco isquêmico. Tá? Idealmente, para esse cenário aqui, eu tenho que ter um baixo risco hemorrágico. Tá bom? Tem que ter um baixo risco hemorrágico. Um alto risco isquêmico, um baixo risco hemorrágico. Tá bom? Deixa eu ver se chegou alguma dúvida. Chegou uma pergunta aqui do Caio. Grande Caio. Na entrada suspeita de síndrome coronariana não tem hemodinâmica em 24 horas. Fazer o bolo de DAPT ou espera a troponina por segundo antiagregante? Vamos lá. Se o paciente não tem troponina positiva, ainda não definiu como infarto. Não definiu ainda como doente como alto risco. Se o paciente... Lembra o seguinte, o paciente não configurou ainda alto risco, não precisa fazer segundo antiagregante. Segundo antiagregante no paciente de alto risco. Quem é alto risco? É o paciente que está fazendo dor recorrente, o eletro alterado, troponina positiva. Esse é o doente de alto risco. Se o paciente, digamos que é uma angina instável, chegou na emergência, você fez medicação, melhorou a dor, troponina negativa, eletro normal, é um doente que tu quer mandar pro CAT, mas o doente está bem, não subiu troponina, eletro normalizou, não precisa fazer um segundo. Ele não é um doente de alto risco. Por isso que eu falei, é importantíssimo conhecer se um paciente é de alto risco ou não. Importantíssimo, fundamental. Tá? Beleza? Foi, Caio? Então vamos dar sequência. Esse é o doente de alto risco trombótico. Então, aquele paciente que tem doença coronariana complexa, e pelo menos um desses critérios, ó. Paciente diabético, infarto recorrente, aquele paciente que fica infartando. Já pegou no consultório, já deve ter pegado na emergência, aquele paciente já tive 3 infartos de alto risco trombótico. Claro que tem que entender qual é o contexto. Por exemplo, tem doente que tem 3 infartos que, pô, sai do hospital, vai lá pro boteco, enche a cara, entendeu? Não toma remédio direito. Aí é um cenário um pouquinho diferente, mas aquele doente que se cuida, você tá vendo que o doente se cuida. E o doente está fazendo infarto recorrente, pô, é um de alto risco trombótico. Doente com doença multivascular, DAC prematura, doença sistêmica inflamatória, aí entra o HIV, lúpus, doença polivascular, aquele doente tem doença arterial periférica. Eu sempre falo, doença arterial periférica é um doente gravíssimo. Doente com disfunção renal. Aqui ele nem colocou, mas eu também colocaria o tabagista. Esse paciente tem que parar de fumar. É um dos principais tratamentos. O tabagismo ele agrega muito carga trombótica. Aí tem os aspectos técnicos. Por exemplo, aquele paciente tem mais de 3 stents, mais de 3 lesões tratadas, tem mais de 60 milímetros de stent, histórico de revascularização complexa, pegou bifurcação, oclusão crônica, histórico de trombose de stent. Então não é tão difícil, precisa decorar critério, não precisa. Colhe uma boa história, você vai achar esses fatores para definir que tu é doente de alto risco trombótico, tá bom? Quem é o doente de alto risco hemorrágico? Tem várias formas, existe o score Crusade. Você joga aí no Google Crusade, aparece calculadora para você calcular. Mas também
é meio óbvio. Só o paciente que ele vai ter que usar anticoagulante. Disfunção renal grave, o paciente já tem anemia, já teve sangramento, trombocitopênico, já tem alguma diátese hemorrágica, já tem cirrose, com hipertensão portal, tem algum câncer, já teve sangramento espontâneo cerebral, entendeu? Tudo isso aqui, a idade. Difícil de conseguir prever que o doente de alto risco de sangramento. Tá? Medidas iniciais sobre o regime antitrombótico. Então, fechando a parte de regime antitrombótico. Como eu já adiantei para vocês, sempre que possível, 12 meses de DAPT. Se em paciente que já fez 3 a 6 meses de DAPT, não rolou nada, ficou super bem, e sem risco isquêmico elevado, você pode considerar escalonar para monoterapia. E nesse caso, preferencialmente com inibidor P2Y12. Uma alternativa para reduzir risco hemorrágico de escalonamento, né? No alto risco de sangramento, a DAPT apenas por um mês pode ser considerada e não descalonar nos primeiros 30 dias, como já tinha antecipado para vocês. Algumas medidas para reduzir o risco de sangramento. Está lá na diretriz. Atenção à função renal, sempre, peso. Às vezes está calculando a dose errada do anticoagulante. Às vezes o paciente fala, o paciente não mede peso há 2 anos. Aí você pergunta, pesa quanto? Aí você vai com aquele peso errado. Sempre que possível, pesa o paciente ou trabalha com peso predito. Tá bom? Acesso radial. Conforme a gente utiliza mais acesso radial, a gente reduz as complicações de sangramento. Lembrar sempre de usar inibidor de bomba de prótons. Ajuda a reduzir risco de sangramento gastrointestinal. Isso aqui eu já falei para vocês, né? E lembrar de não fazer o pré-tratamento. Tá? Então, tudo isso eu já fiz um apanhado para vocês. Agora eu quero falar para vocês sobre o paciente que tem síndrome coronária aguda e tem indicação de utilizar um anticoagulante oral. A estratégia padrão, qual é? Você vai utilizar DAPT, que é a dupla antiagregação plaquetária, com o anticoagulante oral, com DOAC, né? Há mais ou menos uma semana ou até a alta. Uma semana ou até a alta. Após a alta, o AS sai fora e o paciente ele vai utilizar só o DOAC com, que é o rivaroxabana, pixabana, da bigatana, né? Com o inibidor P2Y12, que nesse caso tem que ser o clopidogrel. Então é clopidogrel mais o DOAC. Por pelo menos 6 meses. Idealmente, 12 meses. Idealmente, classe 1. Só que em alguns cenários, você pode tentar reduzir antes. O ideal, 12 meses. Tá bom? Só se tiver algum sangramento, acontecer alguma coisa, deu zebra alguma coisa, aí você faz. E após 12 meses, monoterapia com DOAC. Se você quer reduzir o risco isquêmico, você pode fazer DAPT por um mês. Até um mês. No máximo por um mês. E depois você passa para uma estratégia de DAPT na verdade, clopidogrel com DOAC. Tá bom? Então, no paciente que tem alto risco isquêmico e tem também uma necessidade de uso de anticoagulante oral. Bom? Fibrinólise. Eu já falei muitas coisas para vocês de fibrinólise. Vamos agora reforçar alguns detalhes. O paciente que vai fazer trombólise na emergência. Então, a ideia é tentar fazer em até 10 minutos. Você decidiu que você vai fazer o trombolito, tem que fazer até 10 minutos. Lembra que o tempo porta-agulha são 30 minutos. 10 minutos para rodar eletro, 10 minutos para fazer o diagnóstico, 10 minutos para você administrar. Tá bom? Preferência pelos usos das medicações que são fibrinogentes específicos, tenecteplase, alteplase ou reteplase. E legal aqui, novidade na diretriz. Se o paciente estiver acima de 75 anos, você pode considerar usar metade da dose, recomendação 2A. Tá? Lembrando sempre que é recomendado você fazer o AS e clopidogrel. Com fibrinólise não pode usar os novos antiagregantes, tem que ser o clopidogrel. Você vai utilizar a anticoagulação, tá? Vai fazer a anticoagulação junto com a fibrinólise e vai manter o paciente anticoagulado durante
a internação hospitalar ou até 8 dias. Não mudou nada, do jeito que a gente já conhecia, né? Lembrando que a gente vai fazer heparina venosa e heparina subcutânea. Lembra que a gente faz 30 miligramas subcutâneo e depois faz 1 miligrama por quilo, aqui venosa, né? E aqui subcutâneo. Esse é o fluxo de enoxaparina na trombólise, tá bom? Esse é o fluxo. Lembrando que a gente não faz essa dose de ataque aqui em pacientes com mais de 75 anos. Como a gente não faz dose de ataque de clopidogrel quando faz trombólise, tá? PCR extra-hospitalar. Agora a gente vai entrar numa fase da diretriz que ela tem uma parte chata, né? Esse aqui, inclusive, tem um trabalho que foi discutido agora no ESC, que mostrou que não teve nenhuma diferença você pegar um paciente que parou na rua, levar para um hospital específico para atendimento pós-parada, não teve nenhum benefício. Aqui ele fala que você só vai mandar para CAT, não é para mandar para CAT todo mundo, paciente pós-parada, né? Só se o paciente tiver um eletro inequívoco, um eletro que mostra para você que um paciente que parou por motivos de infarto, né? Se não tiver isso, você não vai mandar o paciente todo mundo para CAT, né? Lembrar sempre do controle de temperatura, evitar febre, o principal é evitar febre, tá? Aqui ele fala questão de transferência, apesar do estudo não ter mostrado nenhuma diferença, né? E avaliação do prognóstico neurológico. Choque cardiogênico, também sem grandes novidades. A gente já sabe disso, né? Que quanto mais precoce a gente faz a angioplastia, melhor para o doente com choque cardiogênico. Em caso de instabilidade, pensar em correção cirúrgica, coisa e tal, né? A fibrinólise, ela pode ser considerada 2A se você não tiver angioplastia disponível. Lembrando que no choque cardiogênico o ideal é sempre a angioplastia, mas às vezes você não tem como, né? Aí você vai com fibrinólise mesmo, tá? Se o paciente tem um choque cardiogênico refratário, aqui ele fala sobre a utilização de suporte mecânico, 2B. Aqui, quando foi aplicada essa recomendação, não tinha saído o resultado do LCLS choque, né? Como a gente já mostra aqui que o uso do balão intraórtico é nível 3, não é para utilizar balão intraórtico em paciente com choque cardiogênico, né? Medidas de internação. O que acontece durante a internação? O paciente deve permanecer em UTI, monitoramento por eletro por no mínimo 24 horas. Lembra sempre que esse doente tem risco de fazer arritmia numa fase aguda, tem que ficar monitorizado esse tipo de doente. E lembrando sempre que esse tempo ele é individualizado. Se um paciente, por exemplo, começa a pipocar arritmia, você vai deixar mais tempo, né? Então, isso aqui é no mínimo 24 horas. Ele recomenda, inclusive, deambulação precoce, inclusive no primeiro dia. Isso tu vai fazer naquele doente que saiu super bem pós-infarto. Tem uns doentes que saem super bem pós-infarto, mas em paciente mais grave postergado. No protocolo do meu hospital, geralmente a gente senta o paciente à beira do leito no segundo dia, o paciente só deambula no terceiro, tá? Mas reabilitação, quanto mais precoce, melhor para o doente. Reabilitação é um braço importante pós-infarto, reabilitação cardíaca. Tem que sempre que pensar em reabilitação cardíaca nesses doentes. Tempo de internação também individualizado, lembrar que todos os pacientes têm que fazer a cardiograma e medidas seriadas de troponina até identificar o pico, né? Como é que a gente faz, geralmente? Digamos, uma troponina de 30, depois de 1.000, depois de 5.000, aí quando surge a primeira dosagem mais baixa, que está aqui 5.000, aqui ó, 3.400, ó, começou a cair. Então o pico foi 5.000. Então eu já atingi meu pico, a partir daqui eu paro de medir. A não ser que mude alguma coisa. O paciente sentir uma nova dor no peito, porque se o paciente fizer um novo pico, provavelmente a troponina vai subir, tá? Mas você, nesse caso, também pode utilizar a CKMB, tá? Para reinfarto, ela é melhor. Mas a troponina ultrassensível também ajuda. Também ajuda. Beleza? Então é importante identificar o pico. Um detalhe importante. Aqui questões relacionadas à parte de técnica de angioplastia. Isso aqui é premodinamicista, né? A mensagem que eu tenho que deixar para vocês é: se você está na dúvida se a lesão é culpada ou não, se a lesão é importante ou não, usa método de imagem. É essa a mensagem, né? Se tem uma lesão que você claramente está vendo que ela é culpada, por exemplo, tem uma lesão grave na DA, a alteração no eletro é na parede anterior, você vê que a lesão é grave, aborda e acabou, não precisa de uma imagem adicional, né? Na dúvida, você pode lançar mão dos métodos, né? OCT, ultrassom intravascular,
e tudo mais. Essa é a mensagem. Então, do ponto de vista de aspecto técnico, como eu já tinha adiantado, eu preferi o acesso radial, usar aqui questão dos stents, né? Preferi os stents com farmacológicos, né? Eu acho que nem tem mais stent não farmacológico, nem sei se produz ainda, se é comercializado ainda. Aqui um detalhe importante, tem alguns pacientes que fazem dissecção espontânea de coronária. Então, a ideia é não fazer angioplastia na dissecção espontânea de coronária. Então, ele só faz angioplastia se o paciente tiver sintomas ou sinais de isquemia miocárdica ou uma área muito grande miocárdica sobre risco, né? Então, só vai fazer angioplastia na dissecção espontânea de coronária nesses casos. Aqui ele fala sobre o uso da imagem intravascular, né, coisa e tal, e para não fazer tromboaspiração, tá? Manejo do paciente com doença multivascular. Deixa eu ver se chegou alguma dúvida. Berta é nossa aluna. Tudo bom, Berta? Qual anticoagulante escolher? Isso aqui fica a critério do freguês, tá? Você pode escolher. Todos os anticoagulantes orais foram aprovados para uso após síndrome coronariana aguda. Então fica a teu critério, tá? Usa a tua experiência. Todos podem ser utilizados, tá? Sem problema nenhum. Só pensa o seguinte, tá tendo naquele slide, se você for utilizar dabigatana, prefere usar 110. Se for usar rivaroxabana, preferir a dose de 15, tá? Tem alguns detalhes de dose para não aumentar tanto o risco hemorrágico do teu doente, já que ele vai estar utilizando já o clopidogrel, tá bom? É só esses detalhezinhos, tá bom? Então vamos lá, dando sequência. Agora o manejo da doença multivascular. Então chegou para você um paciente, infarto, pode ser infarto com supra, infarto sem supra. Você abordou lesão culpada, só que o doente tem outras lesões. Quando eu vou abordar as outras lesões? E aí depende. Se, por exemplo, o paciente está em choque cardiogênico, só aborda a culpada. Reduz o tempo, aborda a culpada, manda o paciente para a coronária e espera. E aí, no segundo momento, estagiado, você vai fazer a revascularização de outros vasos. Mas sempre guarda essa informação. A ideia é sempre a gente revascularizar o doente de maneira completa. O paciente vai para casa já revascularizado todos os vasos. Não é para ir com um vaso pendurado para casa. Não é para ir com um vaso com obstrução. Importante. Tá? E vem crescendo o conceito de, já que eu tenho outros vasos, eu vou utilizar um FFR, que é uma maneira de a gente fazer uma avaliação funcional. É como se eu estivesse fazendo uma cintilografia durante o meu cateterismo. Eu passo um catéter, eu consigo verificar se aquela lesão é importante ou não. E se eu fizer guiado, a chance de eu estar abordando melhor meu paciente é maior, tá? Então, essa é a ideia. Se é um paciente que chega com infarto com supra, você faz, né? Você pode fazer tanto a revascularização completa no procedimento índice ou em até 45 dias, né? Mas a tendência é sempre abordar primeiro o vaso culpado. E depois, 2, 3 dias depois, você aborda os outros vasos. Mas lembrando que você tem uma janela de 45 dias para você mexer nos outros vasos. No infarto sem supra, lembrando que a ideia é sempre fazer revascularização completa, né? Não deixar o paciente com vaso pendurado e utilizar a avaliação funcional para definir qual vai ser o melhor vaso para você abordar. Se vai abordar aquele vaso sim ou não, tá? Falar um pouquinho de minhoca, terminando a nossa aula, estamos perto do fim da nossa aula, conforme programado, tá? Existe um capítulo no final da diretriz que fala bastante de minhoca, fala sobre as causas, as principais causas de minhoca, fala sobre as causas coronarianas, embolismo coronariano, disfunção microvascular, espasmo coronariano, trombose, ponte miocárdica, né? Tudo isso pode causar minhoca. Lembrando que MINOCA é uma sigla em inglês, né? Myocardial Injury in Non-Obstructive Coronary Arteries. O que significa isso? É o infarto do miocárdio em paciente que não que tem artérias coronárias com lesões não obstrutivas, tá? É o infarto sem obstrução, resumido, tá?
obstrução menor do que 50%. E aí, de onde veio esse infarto? Daqui. Trauma, cardiopatia, miocardite, né? E causas não cardíacas, né? Sempre tem isso, né? Inflamação, embolia pulmonar, sepse. Lembrando que para ter infarto, aqui eu acho que ele exagerou. Isso aqui é muito mais tinoca. Porque minoca tem que ter clínica de infarto, dor no peito, alteração de eletro. Isso aqui geralmente não dá. Aqui dá o tinoca, que é troponina increase, que é aquela elevação de troponina. Aí, beleza. E aqui também, né? Aqui, na minha visão, essa figura ficou complexa, né? Ficou bonita a figura, mas está falando bobagem, né? Falando bobagem. Mas vamos lá. Basicamente, para o diagnóstico, algoritmo diagnóstico de minoca, eu tenho que considerar vários fatores. História clínica, exame físico, o eletro, detalhe da angiografia, imagem intravascular. Porque às vezes tem uma plaquinha lá, né? Pô, tu não deu nada por aquela plaquinha, você passa um OCT e aí você vê que tem uma placa rompida ali. E aí às vezes aquilo foi a causa. E sempre que lembrar, aqui no Brasil, eu não conheço quem está fazendo isso de rotina. Se alguém souber, pode falar aí no chat. Mas é o teste de vasorreatividade, que é um teste na hemodinâmica para fazer testar disfunção microvascular, que é o teste da acetilcolina. Tá? Não conheço. Pode fazer, tem teste com adenosina também que dá para fazer. Tem alguns testes que dá para fazer na hemodinâmica para fazer diagnóstico de doença microvascular. Além disso, considerar. Você vê que aqui a abordagem na hemodinâmica, tem a abordagem na enfermaria. Mesma coisa, história, exame físico, eletro, eco. Lembrar sempre que você está com diagnóstico duvidoso. A ressonância ajuda muito, a ressonância ganhou força nessa diretriz. Na dúvida, pede ressonância. Exame de sangue também para ajudar. Pode até também pensar em tomografia também. E por fim, né, cuidado pós-alta, fazer uma avaliação de segmento, repetir eco, repetir ressonância. Isso aqui eu acho que é bobagem. Se você já. A não sei que você tenha. Se você fechou o diagnóstico aqui, não precisa repetir, né? O doente não mudou, não precisa repetir. E reabilitação cardíaca, que é muito bom, tá? Então, esses basicamente são os 3 passos do paciente com minoca. E o tratamento em longo prazo, o paciente que você vai dar alta. Agora, chegando no momento da alta, né? Eu tenho que ver todas essas condições. Lembrar sempre de interrupção de tabagismo, alimentação boa, exercício físico regular, questão de peso do paciente, né? O paciente tem que ficar com peso adequado, manejo psicossocial, terapia antitrombótica, né? E aí, terapia antitrombótica, a gente já falou bastante sobre ela. A questão de redução de lipídios, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Não esquecer de vacinação de influenza, um estudo que saiu, acho que não me engano, no ano passado, mostrou redução de mortalidade de paciente que faz vacinação com influenza, pós-infarto, tá bom? Lembrar da aderência às drogas, porque às vezes o paciente toma muito remédio. O paciente acaba tomando muito remédio, tem muitas comorbidades, e o paciente ele reduz um pouco a adesão à medicação. E os alvos dos fatores de risco. O paciente tem que ter uma pressão arterial abaixo de 13/8, tem que ter uma pressão mais controlada. O LDL, para a Sociedade Europeia, é abaixo de 55. Lembrando que na SBC, para quem vai fazer prova do TEC, é abaixo de 50, tá? Aqui eles botam 55. E manter uma hemoglobina glicada abaixo de 7. Tá? Esses são os 3 alvos principais para esse paciente pós-infarto. Aqui é um resumão de terapia lipídica em paciente com síndrome coronária aguda. Ele podia ser muito mais sucinto. Como é que eu faria essa figura? O paciente não usa nada, o paciente fez um infarto, ele vai ter que usar estatina. Não tem discussão. Vai ter que usar estatina. Todos. De preferência de alta potência. Certo? Não usa nada, vai ter que usar estatina de alta potência. Se já está com estatina de alta potência, ezetimibe. Ezetimiba, né? E já está com ezetimiba, inibidor de PCSK9. Essa é a sequência. A gente tem que ver onde o doente está. Se o doente está com nada, o próximo passo é esse aqui. Se ele já está aqui, o próximo passo é esse aqui. Se ele já está aqui, o próximo passo é esse aqui. Acabou. Simples assim.
É isso que a figura está dizendo. A gente sabe que chegar aqui é complicadíssimo, né? Porque é muito caro, né? Já melhorou o preço, né? Mas ainda está muito caro. O objetivo é manter ele abaixo de 50. Ah, é impossível? Não é impossível, não, porque eu tenho um monte de doentes, meus doentes de consultório, todos eles têm LDL abaixo de 50. Tá? Todos que precisam ter LDL abaixo de 50 têm. Tá? Isso é importantíssimo. Não pode esquecer isso. Lembrar sempre, ó, a Torva 80, Rosuva 40, um dos dois. Beleza? Não resolveu? Adiciona ezetimiba. E digamos que o paciente chegou lá, um detalhe importantíssimo. No momento da síndrome coronariana aguda, em geral, o nível de LDL está mais baixo, porque tem um certo grau de consumo ali naquele momento inicial da síndrome coronariana aguda. Não é para se guiar por aquele LDL, porque às vezes você chega lá, o paciente infartou, LDL de 50. Ah, não vou fazer estatina, não. Vai fazer. Vai fazer. Reavalia mais ou menos após 4 a 6 semanas, um mês, né? Aí você, na primeira consulta de reavaliação, né? Você pede um novo LDL e você vê de fato como é que tá. O LDL tá doente. Se tiver abaixo de 50, ótimo, mantenha. Lembra que é o seguinte, dislipidemia é doença crônica, não tem essa de suspender medicação. Tá? Não tem essa. Ah, vou suspender. Pô, estabilizou, vamos dar um refresco, um descanso para estatina. Não existe descanso de estatina. Tá? Dúvidas? Espero que tenha gostado dessa aula. Se você chegou depois, não deixou seu like, deixa seu like para mim agora, por favor. Se você não está inscrito no nosso canal, a hora de se inscrever agora, se inscreve no nosso canal, marca o sininho. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você chegou depois, quero apresentar para vocês os nossos cursos. E como eu já falei no início da aula, essa aula vai ficar disponível para todos os nossos cursos. Se você vai fazer a prova de título, tem o nosso curso intensivo e tem um simuladão. O simuladão é gratuito. Se você está fazendo a prova de título, a hora boa de testar. Nosso curso intensivo vai começar agora no início de outubro. Então está chegando a hora de começar nosso curso intensivo. Tá? Não precisa perder um rim para estudar com a gente. Tá bom? E o melhor de tudo, até domingo, usando o cupom, você vai ganhar 15% de desconto em todos os cursos, incluindo os combos. Basta chegar lá na hora do carrinho, aparece cupom de desconto. Você clica ali, escreve primavera. Tá chegando a primavera aí, em homenagem à primavera. Você vai ganhar 15% de desconto em todos os cursos. Aqui na descrição desse vídeo, você vai achar o link para acessar nossos cursos. E eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá. Estou aqui para tirar as dúvidas. Beleza? A Berta me perguntou uma vez por semana. Uma vez por semana, o que, Berta? Não entendi sua pergunta. Obrigado, Marley, pelo elogio. Muito obrigado. A Berta, que já é nossa aluna já há um bom tempo. Muito obrigado pelo elogio, Berta. Mas só não entendi sua pergunta. Uma vez por semana, o quê? É o inibidor PCSK9? Imagino que sim. Tem inibidor PCSK, é PCSK9. Tem PCSK9 que você faz 2 vezes por mês, tá? Beleza? Dúvidas, galera? Tô aqui para tirar as dúvidas. O Luiz perguntando sobre pitavastatina. A pitavastatina, ela é uma estatina boa, mas não é uma estatina de alta potência. Aqui, como eu tô falando de infarto, eu preciso utilizar uma estatina de alta potência, não tem muito jeito. E aí é só a Torva e Rosuva, tá bom? Dúvidas? Pessoal, não esquece aqui, ó. Aqui, ó. Opa, aqui, ó. Aqui, ó. Ó o cupom para aproveitar esse descontão, tá? Beleza, pessoal? Sem maiores dúvidas? Pessoal, espero que todos vocês tenham gostado dessa aula. Fiz essa aula com o maior carinho para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa atualização, quase 2 horas de atualização. Espero que tenham gostado bastante mesmo, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, quiser discutir alguma coisa, eu estou sempre disponível nas redes sociais, né? O e-mail,
vocês conseguem achar. Segue a gente lá nas redes sociais, @questões em cardiologia, se você ainda não segue. Tem nosso grupo de Telegram, tem um monte de forma de você chegar na gente, tá bom? Espero que tenham gostado e boa noite a todos. Beleza, galera? Então, aquela minha despedida. Desejo a todos vocês um bom final de noite, né? E como vocês já sabem, é meu corpo que vai embora, mas meu coração permanece com todos vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.